Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Hoje nós vamos falar sobre a função aceleração pelo tempo, beleza? Nas últimas aulas nós vínhamos falando sobre a função velocidade por tempo. Hoje nós vamos falar sobre a aceleração em função do tempo. Não se esqueça, antes dessa aula começar, de já deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai lá, ativa o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. Tranquilo? Vamos começar a nossa aula então? Bom, como eu falei, nós vamos ver a função aceleração pelo tempo. A gente falou, gente, nas aulas anteriores, que a aceleração desse tipo de movimento é constante. O que significa eu ter uma função constante, né? Que ela não vai alterar o valor. Isso vai significar que ela é uma função na horizontal. Então, toda vez que a gente tem uma função A por T, ela é uma função constante, não muda o valor. Isso significa que eu vou ter um gráfico onde a reta é horizontal. Se nesse gráfico a reta estiver no eixo superior ao eixo do tempo, o que vai acontecer? Nós vamos dizer que essa aceleração ela é positiva. A aceleração ser positiva significa que o corpo está aumentando a velocidade, está variando positivamente a velocidade, beleza? Agora, se essa aceleração estiver abaixo da linha do tempo, né, o eixo horizontal, essa aceleração vai ser negativa. O que isso vai indicar? Que o corpo está freando. Então, o corpo vai ter uma aceleração negativa, significa que a velocidade vai estar diminuindo com o passar do tempo. Beleza? Molezinha, né? Só essas informações que nós podemos tirar do gráfico aceleração por tempo? Não, nós podemos tirar uma outra informação muito importante, que é a da variação da velocidade. Então, por exemplo, se eu tenho um gráfico aceleração por tempo, se eu realizar a área desse gráfico abaixo da curva, eu vou ter o quê? A variação da velocidade. Então, toda vez que eu tiver um gráfico A por T e eu fizer a área abaixo da curva, nesse caso aí nós podemos ter um retângulo, né? Essa área vai me proporcionar uma variação de velocidade. Ou seja, eu vou poder determinar quanto foi de velocidade que variou o corpo, tá? Então, isso é uma informação muito importante. Nós vamos ver um exemplo agora. Então, nesse primeiro exemplo, repare aí, né, no seguinte enunciado. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t igual a zero, a esfera se encontra na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo? Então, ele quer, dando o gráfico da velocidade em função do tempo, que nós possamos determinar qual é o gráfico da aceleração em função do tempo. Tá? Então, nós temos aí as alternativas A, B, C e D, com as suas características. Então, vamos ampliar esse gráfico velocidade por tempo para a gente poder determinar, para a gente poder estudar cada trecho dele. Então, aqui, ampliando esse gráfico, nós temos o seguinte, nós podemos observar aqui um trecho 1, tá? De 0 a T1, um trecho 2, de 0 a T2, então vamos botar aqui trecho 1, trecho 2, e um trecho 3, de T2 a T3, tá? Se nós observarmos, no trecho 1,
O que está acontecendo com a velocidade conforme o tempo passa? Ela vai aumentando. Ou seja, significa que a aceleração aqui, ela é positiva, tá? Então, significa que o gráfico da aceleração pelo tempo, a aceleração aqui está na parte superior do gráfico, beleza? Se nós observarmos no trecho 2, nós vamos observar que a velocidade aqui nesse trecho, ela é constante. O que significa eu ter um trecho com velocidade constante? Significa que a aceleração é igual a zero. Ou seja, eu estou no movimento retilíneo uniforme. Nesse trecho, a gente está no MRU. Então, aqui eu não tenho aceleração. Agora, no trecho 3, a velocidade está diminuindo a ponto de zerar. Então, a gente diz que aqui a aceleração é negativa, ou seja, está abaixo do eixo do T, do eixo horizontal, tá? Então, a gente sabe que a gente vai ter uma aceleração positiva, ou seja, acima do eixo T, uma aceleração zerada, ou seja, exatamente aqui em cima da linha horizontal, e uma aceleração negativa abaixo do eixo T. E o gráfico que melhor representa isso é o gráfico da letra D, beleza? Então aqui, ó, poderia parecer o fim do mundo. Meu Deus, eu não tenho número nenhum, como é que eu vou saber o gráfico? Mas só analisando a gente consegue determinar que o gráfico seria esse da letra D, beleza? Então vamos para o segundo exemplo de hoje. Esse exemplo diz o seguinte, esse já é um pouquinho mais trabalhoso. Um trem de brinquedo com velocidade inicial de 2 cm por segundo é acelerado durante 16 segundos. O comportamento da aceleração nesse intervalo de tempo é mostrado no gráfico a seguir. Então tem aqui um gráfico e muito importante, centímetros por segundo ao quadrado. Aqui ele não está usando metros por segundo ao quadrado, tá? Então a gente não vai precisar depois converter de unidades. Por tempo em segundos. Então a gente não vai precisar mexer em unidade nenhuma, tá? E aqui ele quer que calcule em centímetros por segundo a velocidade do corpo imediatamente após 16 segundos. Ou seja, chegou nesse período aqui, ele quer que calcule a velocidade. Beleza? Ele quer essa velocidade final. Então vamos ampliar essa figura aí para a gente poder trabalhar. Então, a mesma coisa que a gente tinha no exemplo anterior. A gente tem 3 trechos aqui, tá? A gente tem o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3. Então, a gente vai fazer por partes. Ele diz que a velocidade inicial desse trenzinho era de 2 centímetros por segundo. Então, é daí que a gente vai partir. Por quê? Porque com o gráfico aceleração por tempo, eu consigo determinar quem? A variação de velocidade. Então, olha só, aqui se eu fizer a área desse retângulo aqui, ó, vai me dar quem? Vai me dar o ΔV1. Então, se a gente fizer no trecho 1, olha só, qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, nós vamos ter o quê? 4 vezes 6. 4 vezes 6. Isso vai dar 24. Nota, isso aí quando a gente faz a área, a gente está calculando a velocidade. Então, qual é a unidade de velocidade aqui nesse exercício? Centímetros por segundo. Só que isso daqui, gente, esse 24 centímetros por segundo é a variação, tá? Foi o quanto a velocidade variou. Ela já era quanto? 2 centímetros por segundo. Ou seja, de 2 ela variou 24. Então, ela foi para quanto? 24
mais 26. Perdão, mais 2, tá? Mais 2, que era o que a gente tinha. Então, 24 mais 2, eu já dei até a resposta. 26 centímetros por segundo. Isso aqui, nesse ponto, no ponto de 6 segundos. Agora, no trecho 2, notem que eu tenho uma aceleração negativa. Então, aqui a área vai ser o quê? Ou seja, a variação da velocidade. Ela vai ser a base, que vai ser de 6 até 10. Isso vai dar quanto? 4 segundos. Então, vai ser 4 vezes a altura. Nesse caso aqui, ó, de 0 até menos 3. Então, menos 3. Gente, o menos importa, tá? Significa que, nesse caso, que eu estou diminuindo a velocidade. Então, 4 vezes menos 3. Isso vai dar quanto? Ó, sinais diferentes, menos 4 vezes 3, 12. Então, eu variei a velocidade em menos 12. No caso, eu reduzi a velocidade em menos 12. Então, no trecho 2, eu reduzi. No trecho 1, eu tinha 26. Então, seria que no trecho 2, eu passaria de 26 para quanto se eu variei ela reduzindo em 12? Então, 26 menos 12, tá? Então, 26 menos 12, ó, 6 menos 2, vai dar quanto? 4. 20 menos 10, né? No caso, aqui 14, por causa da expressãozinha aqui. Então, unidade de velocidade, centímetros por segundo, nesse caso, tá? E agora a gente vai no trecho 3, né? Para a gente determinar finalmente qual é a velocidade final. Nota que no trecho 3 ele volta a acelerar, ou seja, aceleração positiva, ele aumenta a velocidade. Então, vamos ver qual foi a variação, né? A área ali, naquele trecho, vai ser, ó, de 10 até 16. Então, a base é 6, né? 6 vezes. E a aceleração foi de quanto? Também de 4. Então, 6 vezes 4. Mesma coisa, né? 6 vezes 4, a gente já viu que dá 24 centímetros por segundo, né? Então, foi essa a variação. Ou seja, ele saiu de 14 centímetros por segundo e variou 24. Então, nesse caso aqui, né, a gente vai ter que a velocidade final aqui vai ser o 24 mais os 14 que eu tinha antes, né? Então, quanto que vai dar aqui a velocidade final do corpo, do trenzinho? Então, quem falou 38 centímetros por segundo, acertou, né? Então, ao término dos 16 segundos, o trem saiu de 0 a 16 segundos, ele saiu com uma velocidade de 2 centímetros por segundo e chegou a 38 centímetros por segundo, tá? Mesmo descendo, depois ele subiu a sua aceleração, aumentando assim a sua velocidade. Beleza, gente? É isso aí por hoje. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!